Nós estamos aqui com o Ideraldo Luiz, que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente quer conversar com ele um pouquinho sobre a questão das leis de incentivo que existe também para a ciência e tecnologia, né? E que se chama Lei do Bem. Conta pra gente, para os nossos espectadores, como é que funciona essa Lei do Bem para incentivar as empresas a estarem usando a ciência e tecnologia e abatimento de imposto depois. Bom, a Lei do Bem ela é hoje o principal instrumento de apoio à pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas, tá? Ela tem 20 anos, a lei de 2005, tá? Completou 20 anos ao final do ano passado. E ela atua como um instrumento para o governo compartilhar o risco com as empresas do desenvolvimento de P&D. Então, a empresa pode desenvolver um projeto de P&D, ela é transversal, ou seja, ela pode desenvolver em qualquer área que ela quiser, em qualquer lugar do Brasil, atende a todo tipo de empresa, a todo segmento, e a empresa que desenvolver esse P&D, depois ela tem que comprovar para o Ministério que ela fez esse projeto de P&D. Então, o Ministério analisa se esses projetos estão qualificados para receber esse benefício e aí ela obtém o abatimento na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Aí, esse abatimento inicial ele é de 160%. E aí tem acréscimos, se a empresa contratou mais mestres e doutores, contratou novos pesquisadores exclusivos para trabalhar no seu P&D, ela ganha mais 20%, então vira 180% de abatimento na base de cálculo. Nossa, muito E se ela registrou patente ou um cultivar, isso pode chegar até 200% de abatimento. Ou seja, é um instrumento muito fácil de usar, porque a empresa que quer usar o incentivo da Lei do Bem hoje, ela pode começar a usar hoje, ou seja, a decisão dela, ela só vai ter que contabilizar isso, segregar essas informações na contabilidade dela e depois declarar para o Ministério no ano seguinte. E a única habilitação que tem que ser lucro real, né? Exato. Pode ser empresa de qualquer segmento, mas tem que ser lucro real. Para poder usar o incentivo, Sim. né? Ou seja, porque é um abatimento do lucro, Isso. do imposto de renda que a empresa tem que pagar sobre o lucro, ela precisa ter lucro, inclusive no ano calendário em que ela vai usufruir desse incentivo. Esse é um dos desafios. Mas nós temos 230 mil empresas no Brasil que têm essa lucro condição, que poderiam ser usuárias da Lei do Bem. No ano base 2024, que a gente recebeu em 2025 as declarações, foram 4.252 empresas que investiram 51,6 bilhões de reais. Em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é um mar aberto ainda que pode ser explorado, né? E, diferente da Lei do Esporte e de Cultura, né, que ele estava me explicando, não existia um cadastramento prévio, né, para você ter um projeto aprovado para depois começar a executar. Só que o papel não vai aceitar tudo, você tem que comprovar que realmente você desenvolveu o projeto de P&D. Mas agora, para as empresas que não querem começar do zero, com os olhos vendados, vamos dizer assim, existem já projetos pré-habilitados, né, de parcerias. Isso. Explica pra gente. A gente criou no final do ano passado, né, por meio de uma portaria do Ministério, o Fast Track. Ou seja, projetos que são realizados com unidades Embrapi, são projetos pré-aprovados no mérito, dentro da Lei do Bem, projetos realizados dentro da lei de TICs, acompanhado por uma secretaria do Ministério, que é a Secretaria de Transformação Digital. Esses projetos também serão pré-aprovados e também projetos realizados, financiados pela FINEP, né, que serão realizados em parceria com ICTs. Por quê? Porque os projetos com ICTs, nós temos, pelo nosso mapeamento, são projetos mais qualificados, mais robustos, e aí por isso uma equipe mais qualificada, mestres, isso, doutores, né? E assim, e falando de IA, né, já que a gente está no evento de IA, né, nós lançamos no final do ano passado a nossa IA. Então hoje, no portal da Lei do Bem, você tem lá a Cibem. A Cibem é a nossa IA que responde tudo sobre a Lei do Bem. Costumo dizer que ela responde melhor até do que eu. Por quê? Olha. Que ela tem lá na base de dados dela, na LLM, que foi construída, 75 mil projetos avaliados. Então se um empresário, né, um membro de uma empresa, ele tiver uma ideia de um projeto de P&D e ele pode conversar com qual é o nome dela? Cibem. Com a Cibem e perguntando para ver se o projeto dele é enquadrado, ele recebe orientações ali, como é que funciona? Exato, ela vai dizer quais são os critérios que o Ministério utiliza para avaliar os projetos, se o projeto tem alguma lacuna ou alguma deficiência que precisa ser aprimorado, ela auxilia nesse processo para o empresário entender que, opa, esse aqui é um projeto que eu posso executar e depois apresentar para o Ministério usando incentivos, tá? Muito bom. Aí,
Depois fala que o Brasil não tem tecnologia, tem muita, né, não, Inderardo? A gente está trabalhando muito aí para poder crescer o investimento em P&D. Nossa meta é chegar a 2% do PIB em investimento em P&D. E a gente precisa alavancar o investimento privado, porque o investimento público é 0,6% do PIB. O privado também, 0,6%. Mas se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, 0,6%, lá também é 0,6% do PIB, mas do PIB americano, né? Mas só que o investimento privado lá nos Estados Unidos é muito maior. Nós estamos falando de 2,7% de investimento privado. Então a gente tem um caminho longo aí para incentivar os nossos empresários, né, a inovarem, a serem mais competitivos, que é essa a função da Lei do Bem. Muito bem, muito obrigada, parabéns.